Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e hoje estamos aqui nesse encontro de jovens. Nós temos aqui pessoas que são jovens há mais tempo. Nós tínhamos um jovem que é jovem há mais tempo do que nós, que é o pastor Romalino Cabral, mas ele teve que se ausentar do recinto para poder resolver algumas situações dele lá. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, de estarmos nessa maravilhosa graça da tua parte em nossas vidas, no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: você não é o dinheiro que tem, você não é o seu diploma, seu currículo, nem o carro da sua garagem. Você é o sorriso que você entrega, a mão que você estende, o abraço que dá. Você é o amor que você espalha. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Jeremias, capítulo 12, versículos do 1 ao 4, com o título A Queixa de Jeremias. Com a palavra, o pastor Lucivaldo Coelho. Amém? Pai, Amém. Nos colocamos em Tua presença, Pai. Somos pequenos, a Tua palavra direcionada pela Tua serva falou grandemente ao meu coração. E eu acho que a todo mundo que está ouvindo. Tua palavra diz que em Gênesis e Apocalipse, todos os servos de Deus que confiaram nele, nos serviam para Deus. Davi, Paulo, José, Moisés, de tantos outros. Deus quer usar eu e você. Como jovens, achamos que podemos dominar o mundo, avançar, ser do nosso jeito. Não é fácil a gente entregar todo o nosso ser, todo o nosso querer a Deus. Mas clamamos a Ti que nos dá unção, graça e entendimento a cada um que esteja escutando para entregarmos nossa direção a Ti, Pai. E a Tua vontade é perfeita e boa para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero trazer para vocês agora, neste momento, uma oportunidade. Uma oportunidade de você ler o nosso livro.
O nosso livro é Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém. Na realidade, é um versus o outro, né? E eu quero agradecer, meus amados irmãos, por esse momento, que o Senhor cresça. Usa, Pai, a boca desse teu filho, Senhor, para trazer uma palavra de acolhimento para o jovem no dia que se chama hoje. Eu quero dizer que eu brinco com sendo jovem há mais tempo, mas nós agradecemos pela vida daquele jovem que é jovem hoje, na idade, no entendimento, porque a humildade, meus queridos, ela faz a diferença na vida do jovem. A humildade, ela faz a diferença na vida do ser humano. A humildade, meus queridos, ela nos dá direção, conforto, consolo e anseio por dias melhores. E nesse instante eu quero agradecer pela vida dos jovens que estão junto conosco nesta pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de amor e, acima de tudo, na conversão a Jesus Cristo. Amém? Amém. A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 12, versículos do 1 ao 4, com o título A Queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma queixa diante de ti. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Jeremias, meus queridos, ele olha para Deus e diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento minhas queixas a ti. Quantas vezes nós temos apresentado nossas queixas diante da pessoa errada? Como assim, apóstolo? Existe a pessoa errada? Existe sim. Existe aquela pessoa que não pode fazer nada pela minha e pela sua queixa. E essa pessoa é ruim, apóstolo? Não é porque essa pessoa é ruim. É porque, às vezes, esta pessoa nem tem Deus. Porque se ela tiver Deus, ela pelo menos vai orar junto conosco para aquele por quem nós podemos receber, né, o auxílio. Nós podemos receber o auxílio de Deus. E muitas vezes, meus queridos, nós não temos essa oportunidade. E como nós estamos conversando com jovens nessa noite, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, que você é aquele que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você é nação santa. Você é sacerdote do rei ou sacerdotisa do rei. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, comprada por alto preço, comprado pelo preço de sangue. Nós estamos no encontro de jovens e nós estamos falando com jovens. Nós estamos trazendo a existência para a sua vida, meu querido e minha querida irmã, uma oportunidade de você ser feito filho de Deus no dia que se chama hoje. E você irmanar conosco e propagar o ID de Jesus, segundo está escrito em Mateus capítulo 28, versículo de
18 e 19, mas começa ali no 16, depois você lê até do 16 ao 20, e aí vai falar muito ao seu coração sobre o chamado. E este jovem que está agora pregando, né, Jeremias, ele tem exatamente isso, meus queridos. Ele tem a força e o vigor da juventude. Amém? Amém. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Contudo, eu gostaria de discutir contigo a tua justiça. Como é que funciona isso? Essa semana que nós estamos é a semana da justiça. Por quê? Porque nós já temos, né, vários encontros durante nessa semana e nós estamos falando de justiça, de justiça, de justiça. E olha só que coisa fantástica. Meus queridos, nós precisamos compreender que a justiça de Deus, olha só, Deus fez justiça na terra. Você sabia disso? Você tem esse conhecimento de que Deus fez justiça na terra? Ele fez justiça na terra. Só que ele fez justiça na terra lá em Jesus Cristo. E ele fez justiça morrendo e não matando, como os homens querem fazer justiça com as próprias mãos. Deus fez justiça com as próprias mãos. Jesus Cristo fez justiça com as próprias mãos quando ele pegou, naquele instante ali naquela sala onde eles estavam tomando a ceia, ele pegou e fez justiça com as próprias mãos. Como? Assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Amém? Amém. Porque o caminho dos ímpios prospera. Amém? Amém. Olha só que pergunta inusitada. Isso é Jeremias conversando com Deus. Por que o caminho dos ímpios prospera? O cara faz tudo errado, faz tudo de maneira equivocada, e por que ele prospera? Então nós agora fazemos essa pergunta. O ano é esse que nós estamos, e a pergunta é essa: por que o caminho do ímpio prospera até hoje? Porque esse mundo, meus queridos, ele é do maligno. E o maligno vai fazer prosperar o caminho do ímpio, até que chegue a justiça. Amém? Amém. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Amém? Amém. Olha só que pergunta mais difícil. Agora, lembrando que esse homem está fazendo pergunta para quem pode responder. Ele não está fazendo pergunta para um homem. Ele está fazendo a pergunta para aquele que pode responder, para o Criador. E a resposta é que eu acho maravilhosa. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos, com a nossa própria mão, fazer as coisas e sermos vitoriosos. Eu conversava com
um irmão durante esta semana, e esse homem, ele falava de situações que ele estava vivendo, que ele estava passando, e ele, diante desta oportunidade que ele estava tendo, ele fazia, tecia comentários. E eu cheguei para essa pessoa num dado momento e disse: meu amigo, o senhor está vivendo em um país estrangeiro. E nesse país estrangeiro, as leis não foram feitas para o estrangeiro. Ela foi feita para qualquer pessoa que esteja no país. Então, isso aí não foi feito especificamente para lhe tirar o direito, lhe tirar a oportunidade. Não, não foi. E ele achando muito ruim porque as leis do país não favorecem o tipo de ramo de trabalho dele. Mas, meu querido jovem, você, no dia de hoje, você tem acolhido com mansidão a palavra de Deus implantada em vosso coração? Você tem olhado para o autor e consumador da nossa fé no dia que se chama hoje? Você tem buscado entender as ordenanças de Deus para a sua vida? Sim, porque você tem a oportunidade de, diante daquilo que Deus coloca na Bíblia, você ser aquela pessoa que não vai ter estas dificuldades que estamos falando no dia de hoje. Por que não? Porque você ainda não está para ter esse tipo de dificuldade. Você está no começo. Se você, segundo Isaías capítulo 1, versículo 19, se você crer e ouvir a palavra de Deus, você viverá nos melhores lugares dessa terra. Amém, Márcia? Amém. Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Amém? Amém. Senhor Deus, Tu os plantaste. Eles criam raízes, crescem e dão frutos. O que significa dar frutos, meus queridos? Significa que você está sendo regado. Significa que você está tendo oportunidade. Se você, jovem, está dentro de uma empresa e você começa a dar frutos para aquela empresa, ela vai te remunerar melhor. Se você está dentro da igreja, dentro da comunidade, e você começa a dar frutos, e o fruto que você produz permanece, jovem, você vai ser contado como aquele que ajunta, porque Jesus Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. E você está ajuntando com Jesus Cristo. E você tem a oportunidade de ajuntar com Jesus Cristo, de fazer tudo segundo está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, para que você seja feito justiça de Deus. Para que você tenha esta oportunidade de viver
dias tão fortes, com emoções, com uma vivência tão pujante nessa terra, que você vai até se espantar com a sobriedade, com a gentileza de Deus na sua vida, você gerando esses frutos. Amém? Amém. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Amém? Amém. Ele está dizendo que é o que nós vemos hoje aqui, nos dias de hoje, né? Que as pessoas têm Deus, a palavra Deus. Deus ficou uma palavra comum. Eles têm a palavra Deus. Ah, Deus está comigo, Deus é comigo, Deus não sei o quê. Perto dos lábios, mas longe do coração. E a palavra de Deus, olha que coisa fantástica. A palavra de Deus diz, meu querido e minha querida irmã, que ela está perto da sua boca. Por quê? Porque ela está no seu coração. E estes a que Jeremias está se referindo é exatamente o contrário. A palavra está perto da boca e longe do coração, né? Então nós precisamos, meus queridos, no dia que se chama hoje, entender isso, compreender isso, para que você pegue a oportunidade que você tem de pregar a palavra e mostrar a quem você serve através das suas atitudes. Amém? Amém. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Amém? Amém. Olha só, ele fala daquilo que Deus conhece, que é o coração dele. A atitude vem do coração, meus queridos. Muitas vezes nós não queremos provar que somos filhos de Deus. Nós queremos pregar, falar e dizer coisas, apontar dedos e aquela coisa esquisita. Olha só como é interessante. Nós precisamos demonstrar de quem nós somos filhos pela atitude e não pela pregação. Tem um cara que eu acho ele fantástico. Agostinho, não o Carrara, mas o Agostinho de Hipona. Ele diz assim: pregue a palavra. Jovem, pregue a palavra. Meninas, preguem a palavra. Aí ele conclui a frase célebre dele: se preciso for, abram a Bíblia. O que é que significa isso, meus queridos? Pregar com a vida, pregar com a atitude, pregar com aquilo que você vive no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Amém? Amém. Olha só o desejo do coração de Jeremias. Por quê? Porque ele está falando do que está cheio o coração dele. Ele estava vivendo num mundo em que as pessoas ímpias não eram só, não brincavam de ser ímpias, elas eram verdadeiramente más. Eram mal mesmo. E ele diz que reserva estes para o dia da matança como o dia da tosquia das ovelhas. É uma tradução, ela fala em tosquia das ovelhas, no matadouro.
Meus queridos, é preciso que hoje eu e você tenhamos esse entendimento. Nós não podemos, não devemos desejar o mal para o nosso próximo. Embora aquele seja de dura cerviz, vamos colocar assim, de dura cerviz. Hoje eu vi um homem que era de dura cerviz me pedir oração. Então, se nós começarmos a orar hoje por eles, as pessoas que lhe perseguem dentro da empresa, aquele vizinho, aquela vizinha que fala mal de você, porque você é crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Saiba que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Os Nascimento. Então, meus queridos, é preciso que você tenha esse entendimento de não revidar, não dar mal por mal. Amém, Márcia? Amém. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Amém? Amém. Até quando a terra ficará de luto? Até quando nós vamos ter seca? Se bem que nós estamos tendo chuva em todo lugar. Mas até quando vai acontecer isso, meus queridos? Esta é a pergunta de difícil resposta. Até que Jesus Cristo venha, vai passar dia e noite, mas as palavras de Deus não passarão. Amém? Amém. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Amém? Amém. Todas as coisas, meus queridos, estão perecendo pela maldade das pessoas que habitam nessa terra. Jeremias falou isso e nós estamos parafraseando Jeremias hoje. Né? Aquelas pessoas que usam armas químicas, biológicas, a terra está perecendo por causa deles. Amém? Amém. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Amém? Amém. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera, que vos espera. Nós vamos parafrasear esse profeta, esse homem de Deus, pois eles não verão o fim que os espera. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, meus queridos, é o equivalente à guerra de Davi contra Golias. Nós ainda não sabemos quem é Davi e quem é Golias nessa guerra. Há uma suspeita que seja a Ucrânia, mas e se não for? Nós vamos ver o desfecho dela. Agora você pode olhar para a sua vida hoje e entender que Deus é contigo. Deus é contigo. E você pode simplesmente se levantar das cinzas, como Jó, e adorar ao Senhor. Então você vai fazer tudo aquilo que é necessário que você faça enquanto ainda você está sendo necessário fazer. Amém? Amém. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste
e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos teus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Amém? Amém. Amém. Senhor, nós nos rendemos à Tua voz, que é, ó Deus, produzida pela Tua palavra, que foi trazida, Senhor, nesse dia chamado hoje, aos corações dos jovens. Sabemos, ó Deus, que assim como Jeremias se queixou, apresentou as suas queixas, os seus porquês, as suas indagações, sabemos também, ó Deus, que muitos jovens estão levantando as suas queixas, esperando, ó Deus, a resposta, e muitas vezes essa resposta, ó Deus, é feita diante de pessoas que não têm a resposta a ofertar. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abra o entendimento desses jovens. Assim como Jeremias fez a sua queixa diante daquele que tem o poder de trazer à existência todo questionamento. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor no dia chamado hoje, que o Senhor esteja guardando esses jovens. Que esses jovens, ó Deus, sejam levantados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Que esses jovens, ó Deus, sejam sustentados, ó Deus, pela Tua palavra. Assim como Paulo, escrevendo a carta ao jovem Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 12, onde ele dizia ao jovem para que ele não fosse desprezado. Ele disse que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Levanta, Senhor, levanta esses jovens, ó Deus, que não se sintam, ó Deus, desprezados por qualquer palavra torpe, que qualquer palavra que possa derrubá-los, tentá-los derrubá-los ou aprisioná-los. Mas a Tua palavra, Senhor, ela possa ser ressuscitada nos corações desses jovens. E que eles sejam exemplos, onde quer que eles estejam, nas suas empresas, nas faculdades, no colégio, na rua, em casa, que eles sejam exemplos desse jovem que quer conhecer a Deus, que tem esse anseio da palavra de Deus. Por isso, ó Deus, nesse tempo chamado hoje, nós trazemos à existência nos corações de cada jovem essa palavra que foi ministrada no dia chamado hoje. Que eles recebam do Senhor, o dono da sabedoria é o Senhor, e que cada questionamento que eles apresentem diante da Tua presença, Deus, seja ofertado, e que eles sejam orientados e conduzidos para a glória e louvor do Teu nome.
oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você não é o dinheiro que tem, você não é o seu diploma, seu currículo, nem o carro da sua garagem. Você é o sorriso que você entrega, a mão que você estende, o abraço que dá. Você é o amor que você espalha.